Amém, igreja? Amém, igreja? Letícia, pode fechar as luzes. Queridos, nós vamos entrar aqui. Pastora, me dá esse caderno atrás da Bíblia, debaixo da Bíblia. Nós vamos entrar aqui em um período de comunhão, tá? Aí você desliga o Bluetooth. Deixa eu só conectar o meu Bluetooth aqui na mesa. Glória a Deus, grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é livre para adorar, para bendizer. Boa noite a todos mais uma vez. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, de cada jovem. Eu sou meio ruim de vista, né? Alguns eu acompanho porque eu pude ver chegando, né? Como foi a nossa irmã Suzy, acompanhada do missionário e de uma visitante, né? Amiga da Suzy. Muito bem-vinda, tá? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E estou vendo a Juliana e tem uma amiga do lado da Juliana, né? Convidada da Juliana, muito bem-vinda, tá? Que Deus abençoe também a tua vida. Deixa eu só fazer. Tá. Deixa eu só fazer as conexões aqui. Glória a Deus. Quem está gripado, diga amém. Foi mais forte do que o glória a Deus inicial, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. Aqui a nossa irmã Vanderleia, juntamente com a sua parceira, amiga, a Emanuele, né? Muito bem-vindas. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, como meu irmão Lázaro, minha irmã Rosiane, né? Gente, eu estou ruim de vista. Minha irmã Rosiane. Aos irmãos que estão aqui para dar apoio a esse culto de jovens, né? Muito bom poder contar com a ajuda de vocês. E nós vamos agora, irmãos, entrar no período de boas-vindas, tá? Uma coisa que marcou muito a minha vida quando eu era adolescente foi alguns comportamentos que eu pude observar do irmão Flávio. O irmão Flávio era o nome do meu líder de jovens. Ele era um cara muito atarefado, irmão Lázaro. Ele trabalhava muito. E volta e meia, Micael, nós tínhamos que lidar com a frustração de um planejamento que foi por água abaixo, sabe? Isso é muito frustrante para um jovem. Então nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos proporcionar a vocês uma só palavra, né? E cumprir com aquilo que nós combinarmos em nome de Jesus. E toda vez que acabava o culto de jovens, ele fazia um círculo, irmão Lázaro, de oração. E era interessante porque cada final de semana que os jovens se reuniam, nós percebíamos que o círculo aumentava. Eu não pretendo copiar o círculo que ele fazia, mas o que tinha ali que marcou meu coração e que pede no meu coração para que seja feito cada culto é orar com vocês, orar por vocês, orar em vocês, e crer que existe um coração aqui aquebrantado, um coração que quer servir a Deus, um coração que deseja estar na presença de Deus. E eu creio que através da oração, esse coração ele vai ser ainda mais consolidado pela graça do Senhor. Então eu quero fazer algo, quero pedir, por favor, que todos os irmãos fiquem de pé mais uma vez, por favor. E aí eu queria, esse momento aqui é um dos momentos que eu entendo que ele é um pouquinho constrangedor, Sara, Vinícius, mas ele é muito necessário, que é o momento da confraternização, Juliana. Eu queria muito que você tivesse coragem de sair do seu lugar, tomasse a iniciativa de sair do seu lugar e cumprimentar o teu irmão, cumprimentar a tua irmã, né? Eu sempre digo que a irmã abraça a irmã, né? E o irmão abraça o irmão pode cumprimentar a irmã com aquele aperto de mão, e assim que haja respeito na casa do Senhor, que haja temor, amém? Posso ouvir um amém? Então isso aqui é muito necessário, né? Existem pessoas que são desbloqueadas através de um abraço.
são tratadas através de um abraço. Às vezes o que nos falta é um abraço, né? Eu lembro de um vídeo que eu não sei quantos viram esse vídeo nas redes sociais, um pai sentado na mesa não, né? Sentado na cadeira, escorado na mesa, porque sentado na mesa fica diferente. Ele estava sentado na cadeira ali, escorado na mesa, e a filha dele entra na cozinha e surpreende ele com um abraço. Ela só dá um abraço, irmão Lázaro, e depois que ela abraça e dá aquele cheiro na cabeça do pai, ela segue o caminho dela. A câmera filma o pai desabando em choro, porque só Deus sabe a necessidade que ele estava naquele momento de um abraço. Um abraço fala muito, amém? Quem está me entendendo, diga amém. Nossa aparelhagem não está muito boa, mas é o que nós precisamos para essa noite, amém? É o que nós precisamos para atrair a presença de Deus. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a sair do seu lugar. Assim que nós começarmos a louvar, a adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, grande é o nome do Senhor. Ele é digno. Pode sair do seu lugar, começa cumprimentando quem está perto de ti. Dá um abraço de verdade aí, segura ele por alguns segundos. Deixa Deus te usar, sai do teu lugar. Abraça o irmão que está lá atrás. Não deixa ninguém ficar sozinho. Seja canal de Deus em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. É como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus. Não foge do abraço, hein? Melhor. Não há Deus tão grande. É como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Abraça com carinho e amor. Criou o sol e as estrelas. Tudo fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Você que sabe, cante, adore ao Senhor. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande. É como nosso Deus. Não há Deus maior. Faça essa declaração essa noite. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. É como nosso Deus. Adore a Ele. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo que fez, tudo criou.
aplauda o nome do Senhor Jesus, querido. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Os amados podem se assentar. Em nome de Jesus, na paz, na graça, tome seu assento. Pode ficar sentadinho, pode se sentar no seu lugar. Hoje nós teremos um culto dinâmico, especial. Nós teremos já uma pequena entrevista aqui. Vamos sondar o coração de uma jovem mãe que acredita no Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? E eu quero aqui convidar a Vitória, gente. A Vitória está aí, tá? Cadê? Ali, Vitória, pode chegar aqui. A Vitória vai ter uma oportunidade para compartilhar uma palavra, para compartilhar uma leitura. E assim nós vamos tentando desenvolver os nossos jovens. Pode chegar, Vitória, deixa eu só ajeitar aqui. Gente, com a oportunidade agora para compartilhar aquilo que está no seu coração, amém? Quando nós convidamos você para ter uma oportunidade, nós não esperamos que você flutue, que você voe. Nós queremos só que você tenha coragem para falar de Deus, da sua palavra, e assim a gente começar a desenvolver a fé de mais jovens. Quem está entendendo, diga amém. Então a Vitória está com a oportunidade. Vitória, por favor, pode chegar aqui. A paz. Eu quero deixar uma palavra em Salmo 71, versículo 5. Amém? Diz assim o versículo 5: Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Esse versículo eu estava lendo, ele veio muita coisa na minha cabeça quando eu estava lendo ele. Tipo assim, tô um pouco nervosa. Porque tipo assim, quando eu tava no ventre, já na barriga da mãe, Deus já vinha cuidando de mim já lá dentro. Ele já estava dizendo que eu ia seguir o caminho dele, que eu não ia seguir o caminho do mundo, que ele me mostrou o caminho certo, que desde que eu já estava lá, ele já me mostrou o caminho certo, dizendo que eu ia seguir as obras dele, que não ia deixar eu seguir qualquer outro caminho, se não fosse o caminho dele. Então, essa é a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Deus é bom. Queridos, eu queria fazer algo agora muito importante, que é orar pela vida dos senhores. É muito necessário isso. Então eu queria convidar, por favor, só os jovens a saírem do seu lugar
e vem aqui na frente. Eu queria poder orar por vocês, orar com vocês. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Aí eu queria pedir para que os homens ficassem aqui, Micael para o meu lado esquerdo, tá? Segue dessa linha que tu tá, Micael, para trás, tá? E as mulheres, por favor, aqui para o meu lado direito. Aí eu peço a ajuda da minha pastora. Por favor, meu irmão Lázaro, preciso de ti, tá? Vamos passar gripe para esses meninos tudinho. Em nome de Jesus. E nós vamos orar pela vida deles, ok? Eu não sei, quero dizer, eu sei. Nós íamos fazer uma dinâmica, irmão Lázaro. Nós íamos botar a Suzy, irmão Vanderleia, vários balões ali na porta. E cada balão ia estar escrito assim, Nina: ansiedade, depressão, angústia, tristeza. E cara, quando eu falo isso, irmão Lázaro, é porque de fato eu tento, Lohane, me colocar no lugar de vocês e pensar o quanto a vida de vocês não é fácil. Vocês estão de boa agora, tá tudo tranquilo, mas daqui meia hora parece que o mundo está desabando na tua cabeça. Alguém entende o que eu estou falando? Aí tu não se sente compreendido, parece que ninguém te entende, tua família não gosta de ti. Alguém já teve esse sentimento? Até o pequenininho, Suzy, até o missionário falou: é verdade, Jesus. Por quê? Porque cada um de vocês vivem uma vida muito intensa. E eu quero pedir, por favor, abra a mãozinha de vocês para frente assim, ó. Feche os olhos. Eu, a pastora, o irmão Lázaro, nós vamos orar por cada um de vocês agora, repreendendo toda tristeza, toda angústia, toda opressão, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos orar, irmão Lázaro. Pode sair aí do seu lugar. Não abra o seu olho. Peça para o Senhor, em nome de Jesus, te ajudar. Eu habito no louvor. Pra que riquezas, se eu decidir lá, de onde a glória? Deus de glória, Deus vivo, Deus santo e poderoso. Oh Jesus, queremos te apresentar a vida de cada um desses jovens. Pelo poder do nome de Jesus, Pai amado. Há poder no nome de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. Nós levantamos a nossa voz pedindo por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, Deus vai queimando toda a cadeia, toda a tristeza, toda opressão, toda depressão, todo sentimento de angústia vai queimando agora, Senhor. Vai repreendendo todo espírito mau, vai queimando no coração deles a tua presença. Oh Deus de glória, Deus poderoso, transforma a vida desses jovens, transforma a casa deles, ajuda eles a acreditarem que o Senhor tem o melhor reservado para cada um deles. Ajuda eles a não desistir, Senhor. Ajuda eles a perseverar. Ajuda eles, ajuda elas a andar na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo toda depressão, toda ansiedade. Em nome de Jesus, Deus vai queimando, vai repreendendo todo espírito de escravidão, todo espírito de imoralidade, todo espírito de prostituição, de mentira. Vai queimando, Jesus. Oh, Espírito de Deus, sopra sobre a vida
jovens. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai quebrando as cadeias. Deixa eu passar aqui, Pedrão. Em nome de Jesus, Senhor, vai visitando o coração. Vai jogando por terra toda mentira do diabo, todo engano. Oh Deus, todo laço vai desfazendo, Senhor. Em nome de Jesus, vai tocando, meu Deus, vai transformando a história desses jovens, em nome de Jesus. Oh Deus, cobre com teu sangue a vida deles, Jesus. Se o Senhor pode resgatar, transformar a vida de pessoas, nós cremos que Tu és o Deus que ainda pode fazer maravilhas. Nós entregamos esses jovens em Tuas mãos, Senhor. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, coloque a mão no seu peito, mais uma vez, coloque a mão no seu peito, jovem, e diga comigo assim: o sangue de Jesus. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, você ouve suas músicas, sobre a minha casa, artistas favoritos, sobre a minha saúde. Diga ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, meu Deus, da minha história. Me perdoa pelos meus pecados. Diga: me perdoa, Senhor. Me perdoa pelos meus pensamentos. Me perdoa pelas minhas palavras. Me perdoa pela minha desobediência. Diga ao Senhor: Senhor, me perdoa pelas vezes que desobedeci meus pais, pelas vezes que desonrei minha mãe, meu pai. Peça perdão em nome de Jesus. Peça perdão pelos pensamentos impuros, imorais, pensamentos imundos. Nessa noite, em nome de Jesus, peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso do Teu socorro. Tu conhece o meu coração, conhece a minha história, conhece a minha casa. Existem coisas, Senhor, que eu não posso fazer, mas só Tu pode. Não existe nada que o Senhor não possa transformar. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Você pode entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Você pode nessa noite dizer: Jesus, toma minha vida em Tuas mãos. Eu não sei cuidar dela como só Tu podes cuidar. Eu não sei fazer dela o que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus, Pai, toma esses jovens em Tuas mãos, que eles venham multiplicar na Tua presença. Que a amada igreja diga amém. Os amados podem se assentar. Volte para o seu assento em nome de Jesus, em espírito de adoração. Glória a Deus. Eu quero aqui, em nome de Jesus. Pastora, tem como fazer 2 louvores aqui? Eu estou muito ruim. Nós vamos aqui cantar 2 louvores com a pastora. Tem algum em mente aí? Para te ajudar? Toda a vida. Toda. Autor da vida. Autor da vida. Deixa eu abrir aqui no local. Só um segundo, irmãos. Nós vamos aqui adorar em seguida. Deixa eu ver aqui. Autor da vida. Esse. Olha, jovens, quando vocês forem orar, peça para o Senhor nos abençoar com uma aparelhagem melhor, tá? Para que nós possamos melhorar as condições de aparelhagem da nossa igreja, em nome de Jesus. E o eis-me aqui. Eis-me aqui. Cadê o eis-me aqui? Tá vendo? Eis-me aqui. Aqui, ó. Aqui. E o outro, qual era? Você ia trocar? O nome? Como é que é? Daniel, tu sabe o nome daquele louvor? Como é que é? Um pedacinho. Não deixa. Tem aqui? Então vamos lá. Querido, você que pode, fique de pé mais uma vez, por favor. Aí tu baixa só o playback. Tá. Só a voz para não estourar a caixa.
Nós vamos adorar o Senhor. Você que souber, por favor, escape. Deixa eu ver aqui. Escape, pastor José. Por que escape, pastor José? Né? Vamos lá, galera. Só um segundinho. Pronto, gente. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mente ao teu dispor, sei quem sou e sei Glória a Deus. quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Tu és santo e poderoso, aleluia. Oh Deus de glória, feche teus olhos nessa noite. Fale com o Senhor Jesus, deixa o Senhor falar o teu coração. Aleluia. Aleluia. Deus, rodeado de glória, és adorado 24 horas, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim, aleluia. E eu, um homem tão falho e puros lábios, como um Deus tão grande assim, aleluia, viu de importante em mim. Essas brasas do altar transforma, vem me purifica, então me toca com essas brasas do altar, vem me purifica. Eis-me aqui, Ele, estou disponível, então usa-me. Só pra te servir, meu Deus, envia-me. Aleluia. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória, oh aleluia, Deus Jesus, aleluia, santo és tu, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica, então toca com essas brasas do altar e transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então me exclusivo
Levante a noite e declare a Ele, aleluia. Declare a Ele, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, aleluia. Deus de glória, o Senhor está te chamando para esses últimos dias, aleluia. Nação eleita, diga a Ele, eis-me aqui, oh Deus. Sacerdócio real, eis-me aqui. O escudo, Deus, eis-me aqui. Nação santa, nação santa, santa, oh aleluia. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. O escudo, Deus, eis-me aqui. Nação santa, 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 oh aleluia. Estou disponível, então usa-me. Declare a Ele, me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor da glória. O Senhor é o Deus, tem sido Deus do nosso escape, aleluia. Aleluia, Deus de glória, Deus de maravilha. Aleluia. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Aleluia. Eu não estou sozinho nessa terra, está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Esse é o nosso Deus. Tira a força do fogo, faz jejuar, oh Deus de glória, o Deus que derruba a muralha, faz da estéril mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça desse livramento. O inimigo tenta laços pra me ver. Declare a Ele, mas não vai. Oh, aleluia! Você não está sozinho. Eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Esse é o nosso Deus, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz jejuar. Esse é o meu Deus, o Deus que derruba a muralha, faz da estéril mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Declare Ele, Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, aleluia. Deus, Tu és aquele que
acalma o vento. Tu és aquele que abre o mar, aleluia, Deus de glória. Tu és esse Deus tremendo, aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, Deus de glória. Oh, aleluia. Aleluia. Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz que te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém, igreja? Tome seu assento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora para o período de oferta. Em seguida, eu quero convidar a irmã Suzy, tá? Mas antes eu quero orar por dízimos e ofertas. E eu sei que a gente não gosta daquela brincadeira de vivo morto, né? Senta, levanta, senta, levanta. Mas eu não vou ministrar nada sobre ofertas, só quero orar pelas ofertas, tá? Dizer para você que na sua frente, na sua cadeira à frente, tem um QR Code, tá? Para você que quer ofertar via Pix, tá? Você pode usar o QR Code da igreja e também pode ofertar dessa forma, tá bom? Então quero convidar você mais uma vez a ficar de pé para orar, apresentando dízimos e ofertas. Grande é o nome do Senhor Jesus. Em seguida, nossa irmã Suzy pode se chegar aqui no altar, que nós vamos ter um momento dinâmico com ela, tá bom? Feche seus olhos, por favor. Pai, queremos te apresentar a vida, Senhor Deus, de cada jovem que está aqui nessa noite. Senhor, essa geração que está aqui pela noite, nesse sábado, é uma geração, Senhor, que ainda não tem convicções do que espera, do que vão viver, de como vão atuar no trajeto da sua vida. E queremos te pedir, Senhor Deus, pela vida deles. Abençoa a vida dessa juventude, Senhor. Que eles trabalhem de forma digna. Que eles, meu Deus, não precisem se corromper, não precisem andar pelo caminho mau, para acreditar que podem viver o melhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um deles. Aquele que não tem como ofertar, em nome de Jesus, abre portas, Senhor Deus, e que possam ter o privilégio de te adorar através da oferta, do dízimo. Pai querido, abençoa a vida de cada um deles. Abençoa a sua casa, a sua saúde. Abençoa 30, 60, 100 vezes mais. Em nome de Jesus, que a amada igreja diga amém. Você que tem sua oferta, por favor, seu dízimo, sai do seu lugar e vem até o altar, em nome de Jesus, trazendo a sua oferta. Os amados podem se assentar, tá? Você pode tomar seu assento. Diga pro seu irmão assim: esse é que é Deus. Quero convidar a nossa irmã, doutora Suzy, a se chegar aqui no altar. Suzy, hoje tu tá estreando esse quadro novo. Eu queria pedir senta aqui, Suzy, pode sentar aqui que eu quero só enquadrar. Só para enquadrar aqui a gente na... Perfeito. Estamos ok. Esse é que é Deus. Esse é que é Deus. Amém? O que os profetas
Não, aí tu vê pela tela aqui, porque eu vou tirar, que é pra não atrapalhar também quem tá aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Suzy, boa noite. Consegue pegar esse microfone? Isso. Deixa eu ver. Tá desligado? Vê se tá desligado. Tá, deixa eu desconectar aqui. Oi. Perfeito. Suzy, eu creio. Deixa eu só virar essas caixas aqui. O que os profetas de Baal não puderam fazer. Tira o pé do chão que o fogo vai descer. Esse é que é Deus. 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 O que os profetas de Baal não puderam fazer. Sai do chão, povão. Sai! Esse é que é Deus. Esse é que é Deus. Vamos ver se a gente consegue agora. Falei, Suzana. Boa noite. Boa noite. Beleza, então tá dando para ouvir, estão entendendo bem. Queridos, deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu me acomodar. Suzy, respira, fica tranquila, tá? Tô de boa. Que nós vamos ver se a gente pode contratar a senhora para trabalhar na ala de doentes da igreja. Irmãos, para quem não está no grupo da igreja, Saíde, boa noite, Saíde. Deixa eu colocar aqui um fundo. E o nosso temporizador para a gente não perder o tempo também. Lembrando daquela nossa conversa, né, Suzy? No finalzinho tem um momento importante para vocês. Isso. Beleza. Boa noite, igreja! Queridos, eu creio que todos aqui, até as nossas visitantes, né? Como é que é o nome da visitante que veio contigo, Suzy? Enfermeira Elisa. Enfermeira? Elisa. Elisa. Enfermeira, bem-vinda, tá? Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado, tá? Por aceitar o convite. Não sei como a Suzy lhe subornou, tá? Mas tenho certeza que ela vai ser generosa com a senhora. Quero agradecer a Deus pela vida de cada visitante, né? Amiga da Ju, que Deus abençoe muito a vida da irmã. Legal ver o Said, estava preocupado com o Said. No final tem uma troca de ideia, né, Said? Em nome de Jesus. Irmãos, eu estava em casa quando eu postei semana passada. Deixa eu abrir aqui. Quando eu postei semana passada o que nós fazemos todo sábado. Todo sábado eu mando mensagem, Suzy, para os jovens, tentando, Sara, estimular vocês a virem para o culto. Eu não sei, Raíja, quantos de vocês acabam sendo estimulados através daquele áudio, Lohane, né? E uma coisa que eu não suporto, Suzy, tu já viu aqueles áudios generalizados que tu percebe que não é para ti, é o áudio que é mandado para todo mundo? Eu não gosto daquele áudio. Eu acho assim que tira muito a tua importância, sabe? Tu não é para ti, é algo que aproveitaram e repostaram para ti. Eu não acho legal. Então, toda tarde a gente leva um tempo mandando áudio para todo mundo. Hoje estou sentindo falta do Pedro, dali da vida, né, Luquinha? E da irmã, que eu esqueço o nome dela, estou aprendendo, da Cágila, né, da Cágila. Estou sentindo falta de alguns jovens. Estou feliz de ver a Lohane, porque eu mandei mensagem para a Lohane, eu estou vendo assim, embaçado ela ali, mas pela oração eu pude perceber que era ela. E aí ela falou: pastor, hoje eu tenho uma atividade, mas vou me esforçar para chegar na igreja. E muito massa, muito bom. A Lohane está aqui. Outra também que falou: pastor, vou trabalhar muito. Uma jovem que falou: vou trabalhar muito, que é a Nina.
filha da Marilândia ali, do neném do Caeté, né? Nina, dá um tchau para nós aqui. Isso, essa jovenzinha abençoada. E graças a Deus conseguiu chegar aqui. E muitos outros que eu estou vendo aqui, estou muito feliz. A Juliana, mais uma vez, que não só veio, como conseguiu ameaçar uma amiga e veio junto, né, Ju? E que Deus abençoe. E aí eu peguei, irmão Lázaro, eu mandava o áudio e eu escrevia no papel o nome de quem eu estava mandando o áudio. E postei isso no status. Foi aí que começou a armadilha, né? Porque a Suzy viu o meu status, irmã Vanderleia. E aí ela mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, como eu posso fazer para ajudar? Eu não sei o que foi que passou no teu coração naquela hora, Suzy. Se tu imaginou que fosse um projeto para os jovens, não sei, para alguma coisa para os jovens, né? E eu falei: não, eu só postei porque é a galera que eu estou mandando áudio para vir para o culto. Mas foi muito bom tu ter mandado a mensagem, porque na hora que ela mandou a mensagem eu estava na igreja e veio essa ideia. Eu falei: cara, seria legal ter um momento com a Suzy. Olhe para cá, por favor. Por que eu achei importante esse momento? Porque a Suzy, me corrige se eu estiver errado, nasceu na Calha, em Vira. A Suzy, para quem não sabe, ela é envirense, né? Se fala assim, né, Suzy? Envirense, né? A Suzy é envirense. Galera, antes de eu começar a entrevista aqui com a minha primeira pergunta, teve um dia, eu acho que uns 8, 9 anos atrás. Tá dando para me ouvir bem aí, Muca? Há uns 8 anos atrás, eu ia comprar pão bem cedo e aproveitava para dar uma volta em Erunepé, para respirar, para ouvir a voz de Deus, irmã Vanderleia, andando. E eu lembro que eu andava na vila, passava pela vila e vi uns jovens. Eu vi assim um jovem moreno, magro, sentado na varanda da casa. E aí ele tu sabe quando aquela pessoa, Sara, ela fica olhando para o nada? Não tem quando tu trava assim, tu fica olhando para o nada. E eu vi aquele jovem sentado olhando para o nada, Carlos. E o olhar dele era um olhar de quem não tinha perspectiva, sabe? Era um olhar que dizia assim: qual vai ser meu futuro, meu? Quem está me entendendo? Diga amém. Está dando para ouvir bem aí, enfermeira? Está chegando bem? E ali foi algo que me marcou muito. Porque eu creio, irmão Vanderleia, que aqui tem jovem que brinca, que consegue tirar seu tempo, mas fica pensando, você está numa fase que fica pensando: cara, qual é o meu futuro? Será que um dia eu vou ter uma família? Será que um dia eu vou ter uma carreira? E eu não sou íntimo da Suzy, mas pelo pouquinho que eu conheço da Suzy, ela me transmite alguém que respeita, que quer respeitar e que quer andar com Deus. Não é só uma profissional, mas é alguém que teme a Deus. Se ela fosse só uma profissional, eu acho que eu não teria esse momento. Mas me transmite alguém que teme ao Senhor. E é isso que eu quero sugar desse momento contigo. Queria muito que tu abrisse teu coração com a gente no que for necessário, no que for possível, tá? Quero convidar você rapidamente. Fecha teus olhos, estende a tua mão em direção a Suzy. Vamos orar rapidamente antes de começar. Pai, queremos te apresentar as nossas vidas e te pedir, Senhor, fala conosco através daquilo que o Senhor tem feito, dos momentos de confusão, de tristeza, de alegria, nos momentos, meu Deus, onde ela pôde perceber hoje que o Senhor já estava desde o início. Fala conosco, meu Deus, através desse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Te pedimos e te agradecemos. Que a amada igreja diga amém. Vamos lá, Suzy. Deixa eu botar meu temporizador, que senão a gente vai... Da nossa entrevista eu quero no máximo assim, uns 15 minutos. Aí tem aqueles 10 ainda do lanche. Deixa eu botar aqui os nossos 15 minutos. Tchau. Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria assim, Suzy, que tu tentasse voltar ao tempo, voltar à memória ali,
Com quantos anos? E onde? Já acabou o nosso tempo. Não é não. Com quantos anos? E onde foi, Suzy? O dia que tu considera assim que foi o teu primeiro encontro real com Deus. Porque ainda que a gente nasce num lar cristão, não significa que a gente tem um lance com Deus. Mas tem um dia que a gente fala, cara, ali foi o dia. Quantos anos tu tinha? E onde foi? Consegue lembrar? Sim. Compartilha com nós, por favor. Pastor, eu não nasci em um lar cristão. Não, cara. Minha mãe era católica, apostólica, romana, fervorosa, que me fazia ir toda terça, quarta, quinta, dia santo, para a igreja. Faltava o padre e eu estava lá de coroinha. E eu não me encontrava. Eu não sentia nada. Não se identificava, não sabia explicar. Não sabia explicar. Com 9 anos de idade, eu tive um convite para ir para o culto de uma senhorinha que prestava serviço lá em casa. E pediu da minha mãe, e minha mãe deixou eu ir. Olha, essas véias crentes, irmão, são tudo perigosas. É por isso que eu gosto das veinhas, elas são fervorosas. E ela trabalhava na tua casa e te Sim, fez ela um já convite. trabalhava conosco há 22 anos. Qual igreja ela era? Assembleia de Deus. E aí? E eu fui pro culto. Eu tinha 9 anos de idade. Essa experiência, ela nunca saiu da minha memória. Porque talvez tenha sido o meu primeiro encontro com Deus. Que lindo. E um dos dias mais importantes da minha vida. Porque a gente criança, quando a gente sente de verdade. É verdade. E eu fui pro culto com ela e não entendia por que fazia tanto barulho quando eles começavam a orar. Porque os assembleianos, vocês sabem. Barulhento. E eu disse, olhei para cima e eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu vivo, né? Era um culto convencional, não era um culto especial. Convencional. E ela segurou na minha mão e disse, Jesus vai te visitar. Quando ela disse, Jesus vai te visitar, as minhas pernas gelou. Jesus. Eu acho que é a mesma sensação que os meninos vão se consultar lá, diz que o coração tá para sair pela boca. Aleluia, Jesus. Era aquilo. E eu só chorava. Uma das maiores marcas, galera, uma das maiores marcas de que você está permitindo o Senhor entrar no teu coração são as lágrimas. Não tem como, não existe como tu tá em um ambiente onde tu acredita e que tu sente que Ele está lá e tu não se derramar. Então não existe no nosso meio esse negócio de homem não chora. Com Jesus, homem chora, e muito, tá? Então, chorar para nós é um sinal de cura. Você já percebe, tanto, Suzy, que quando tu tá muito angustiada e tu chora, tu sente o quê? Um alívio, mesmo naquele momento, né? Então a gente acredita que é um tratamento. Então, com 9 anos, Sim. Na Assembleia de Deus, Sim. há um convite da secretária da casa, que Deus já tinha plantado naquela casa. Ela conseguiu. Eu fiquei pensando aqui, Suzy, qual foi o escândalo da tua mãe, Eu assim. já queria contar. É? Eu já queria contar. Não, porque essa não tá no script aqui. Mas como é que foi o escândalo? Tu foi escondida? Não, eu não fui escondida. Ela me permitiu ir, né? Mas quando eu cheguei, eu vim com os olhos inchados de chorar e ela queria saber o que tinha acontecido. Bateram na menina na igreja. Se eu estava aqueles assustada. crentes. E eu sou filha única mulher dos 4 Meu homens lá Senhor. de casa, né? E ela ficou assustada e eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Eu só disse pra ela que eu acho que eu tinha recebido a visita de Jesus. Oh, Jesus. E todas as Aleluia. vezes que a gente lembra disso juntas, minha mãe se emociona. Olha que legal. Porque ela disse que acha que viveu isso junto comigo. Porque quando eu contei o que eu vivi, ela chorou junto. Meu Deus. E desde aí, eu ia escondida pro culto. Senhor. Aí começou o trajeto da começou máfia. o trajeto de crente. A máfia cristã. E tudo que tinha, eu queria ir. Oh, Jesus. E meu pai, ele tinha raiva de crente. Ele tinha. Hoje ele ora mais do que minha mãe. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, querido. Suzy, eu vou ter que ir para a segunda pergunta, senão a gente vai ficar aqui na primeira, né?
Tem muita coisa emendada e junta nisso tudo, né? Não foi só um encontro. Não. Então quer dizer que tu veio primeiro, possivelmente? Eu vim e meu pai era alcoólatra. Senhor, Ele batia em nós e na minha mãe quando chegava. meu Deus. Quem está entendendo o que ela está falando, diga amém. E pra mim é muito difícil falar Bota pra disso. fora, minha filha, porque não tem como. Jesus está aqui. Porque eu apanhava até quando eu chegava da igreja. Jesus. Mas Isso a gente marcou. venceu. Você pode dar um glória a Deus, irmão? A Suzy me faz lembrar. Eu quero que a próxima pessoa sentar aqui, que eu quero que tenha esse lance, Carlos, menos uma vez no mês aqui entre nós, entendeu? Trazer alguém pra gente sugar a história. E a próxima eu quero que seja minha esposa, porque tem muita loucura que aconteceu. Mas a Suzy, tu me fez lembrar, sabe do quê? Do que é se aproximar de Jesus na adolescência. É muito pesado, irmão. Quando a tua casa não é crente. Para quem tem um pai cristão, uma mãe cristã, cara, é muito massa. Mas quando tu não tem, a Suzy falou um negócio que meu pai vivia. Meu pai não gostava de crente. E aí um dia eu cheguei em casa do culto, e aí eu acho que eles não acharam a chave do cadeado do portão. E aí eu entrei, estava aquele clima pesado do pai e a mãe ouvindo um culto maravilhoso. Eu tinha 13 anos de idade. E aí meu pai brigando com a minha mãe descontou a raiva em mim, né? E ele não gostava de crente. Aí falou assim: tu é o pior filho que eu tenho, que eu tive e que eu vou continuar tendo. O que é um filho, uma criança, um adolescente de 13 anos ouvir isso, né? E por que eu achei importante tocar nisso, Lohane? Porque todos vocês precisam padecer. Vocês entenderam o que eu falei? Precisam padecer. O que significa isso, Lohane? Vocês precisam sentir a rejeição por Cristo, para que vocês percebam quem vocês são pelo Senhor. E hoje a Suzy está aqui, ainda perseverante na graça. Vamos para a segunda pergunta. Eu já chorei na primeira. Já foi massa a primeira já. Suzy, nessa vida com Cristo, qual foi a fase da tua juventude mais difícil, né? Tu já contou algo na tua adolescência aí. Olha, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida. Pode aplaudir, irmão. Obrigado, minha filha, tá? Nessa vida com Cristo, qual é a memória que tu tem assim da tua juventude, que tu considera assim que foi a mais difícil, e por quê? Ai, pastor, não dá nem para dizer qual foi a pior. Mas eu acho que a pior foi ficar distante da minha família, né? Por que tu ficou distante? Porque eu tive que estudar e eu era Quantos muito anos? jovem, né? Eu tinha 18 anos. 18 anos. De 17 para 18 Já anos. tinha ficado longe de casa assim? Não, nunca. Desse jeito? Nunca. E depois de toda uma trajetória, Jesus fez um negócio lá em casa, eu digo que foi um rebuliço. E com 12 anos, minha mãe foi num culto comigo, aconteceu um acidente com meu pai nesse intervalo de tempo, e ela disse que se meu pai escapasse, ela ia ser crente. E nós estávamos na igreja. Olha como é que Deus faz, né? E o meu pai esteve internado, foi toda uma história. Passou pelo vale da sombra da morte. E minha mãe cumpriu o que ela me prometeu. E prometeu Glória a para Deus. Você Jesus. pode dar um glória a Deus, irmão? Nós estamos numa igreja pentecostal. Cadê o glória a Deus dos jovens? E aí a gente ia para a igreja juntas. Nós sempre fomos mãe e amigas. Legal. Então facilitou a minha caminhada depois dos 13 anos, porque eu ia e ela ia comigo. E o pai ainda não? Não, meu pai é crente tem 3 anos. Olha! E a fase mais dolorosa da minha vida foi ficar distante dela, porque eu ia para um lugar que eu não conhecia ninguém. Certo. Eu seria dona do café da manhã, que eu Jesus. faria para mim, para o almoço, para a janta, arrumar a casa, e ainda tinha que estudar. Levanta a mão quem já sabe fazer café aqui, por favor. Parabéns às mães. Vocês estão cumprindo um excelente papel. É a grande maioria. Eu ainda tô duvidoso.
Tem muito cafeteiro aqui, tem muito cafeiteiros aqui. Olha, vou estar orando por vocês. Então, na tua juventude, essa foi a fase mais difícil. Ficar longe da família. Ficar longe da família. Por e quanto tempo, principalmente Suzy, tu ficou? Eu fiquei longe de casa 6 anos. Nossa. Os anos da faculdade, né? Jesus. São 6 anos. Galera, presta atenção. Eu não sei se tu está entendendo. Deus, ele tem o melhor para ti. Mas eu não sei se tu percebeu, Carlos, Sara, Vinícius, chegar em um lugar de honra. Em nenhum momento na história que eu estou conversando aqui, Juliana, está dizendo que foi de graça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tá pegando essa, Lohane? Né? Não é de graça, cara. Ficar longe. Qual foi o máximo de tempo que tu já ficou longe da tua mãe, do teu pai? Né? Tem esse lance todo. Vamos para a terceira pergunta? O tempo está voando aqui, gente. Está maravilhoso. Suzy, olhando hoje para a tua carreira médica e refletindo toda a trajetória, né? Até aqui, onde tu consegue ver Deus, ver o propósito de Deus na carreira que tu está vivendo? Tu consegue dar uma resposta nisso pra gente? Eu vejo Deus em tudo, pastor. Amém, amém. Eu vejo Deus em tudo. Tem uma coisa que eu falo para Deus todos os dias antes de sair de casa, que é: se a tua presença não for comigo, não me deixa sair desse lugar. Aleluia. E tem uns 6 anos que eu falo isso todo dia. Eu acho que Deus já está dizendo assim: muda o CD. Mas é que todas as vezes que eu digo isso, eu sinto uma experiência diferente. E quem já consultou comigo sabe que vez ou outra eu dou uma puxada lá na minha história, ou para encorajar, ou para ajudar, ou para incentivar. E essa frase, eu acho que ela responde a sua pergunta. Quando Deus não vai comigo, o Guilherme adoece, eu não saio de casa. Ou eu sinto alguma coisa e eu não vou trabalhar. Mas se não é para eu ir ajudar alguém, esse dia eu não saio de casa. Acontece alguma coisa que eu não saio de casa. E como eu consigo sentir Deus na minha profissão? Em cada atendimento, pastor, eu sinto Deus. Não é um atendimento natural. Não, porque Não. assim, a ciência, ela explica tudo, menos Deus. A ciência não explica Deus. Quando eu fiz o juramento, tem uma partezinha lá que que era para eu ter prometido, eu fiquei calada, porque eu não posso prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Meu Deus, até imagino. Entendeu? Como é que é. Então, eu não posso viver um milagre, ser um milagre, dizer que a ciência me trouxe de volta, trouxe o meu paciente de volta. Que maravilha. Isso aqui, irmãos, eu não sei, jovens, eu não sei se vocês estão ligados. Um ambiente que rola muita incredulidade é no meio da medicina. Sim. Porque para eles, muitos, só é curado através de um tratamento. Então eu consigo imaginar que a doutora Suzy é aquela que, quando ela vê um diagnóstico ruim, no coração fica aquela expectativa: eu não posso resolver, mas eu creio que Jesus pode. E se o paciente chegar contigo e falar: doutor, eu fui curado, sumiu a doença, não é algo que vai ser uma surpresa para ti, vai ser algo que tu já cria no Senhor que podia fazer. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos para a quarta pergunta, gente, aqui. Suzy, nessa tua carreira, nesses anos atuando como médica, qual foi o maior desafio que tu consegue lembrar? Que na hora assim tu falou: meu Deus, isso aqui é loucura, não sei como vai. E hoje tu ri em lembrar. Tem alguma história assim que tu pode compartilhar? Pastor, eu acho que o maior desafio para mim foi atender o primeiro paciente, sozinha. E aí, Suzy, como é que foi? Foi eu e ele achando graça, porque até hoje eu lembro. E esse paciente era tão complicado, Jesus. tão complicado, que ele era o Zé Meningite. Alguém já ouviu a música do Zé Meningite? Não. Ele já tinha tido bronquite, leptospirose, cranco, sarampo, catapora, cachumba, tudo.
E a doença pela qual ele tinha me procurado não era física. Era espiritual. Era espiritual. E eu brigo com isso todos os dias no consultório. Tem hora que eu saio da cadeira, aí eu deixo a doutora do lado e entra a missionária, a pastora, a psicóloga. E eu vou falar isso daqui a pouco, porque eu vou ter um momento especial. Eu sei que meu pastor vai me dar no esse final ela momento. tem aqui 10 minutos para trazer uma palavra que está no coração dela para vocês, tá? Erunepé me desafia todos os dias, pastor. Imagino. Por isso que eu lhe digo que eu vejo Deus em tudo. Porque ai de mim se não fosse Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? E o maior desafio foi o primeiro paciente, porque quando a gente está na faculdade, a gente tem o nosso tutor que nos acompanha em todos os atendimentos. Certo. E quando você vai fazer a visita médica, tem o residente daquela especialidade, que ele já é um médico, mas ele é um preceptor daquela especialidade. Então, se tu tá errando, ele te dá uma direção, não é esse caminho. E aí, quando é o primeiro paciente, é só tu, ele e Deus. Senhor, é só ir pronto. E a cada momento que ele me falava o que ele sentia, parecia que eu estava sentindo junto com ele. A minha barriga doía, eu suava. E eu olhava para o lado e eu dizia: agora eu não tenho um residente, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que clinicar sozinha. Amém, Jesus. Eu imagino que a Suzy, ela não falava assim: olha, você tem que tomar. Ela falava: nós vamos tomar esse remédio aqui? Vamos tomar nós dois juntos? Amém? Vamos aqui para a nossa sexta pergunta. São 7 perguntas e vamos para a sexta aqui. Não, a gente estava na quarta, né? Vamos para a nossa quinta pergunta, Suzy. Qual seria a maior lição que tu deixa para a juventude, né? Se tu quiser, a gente pode até pular essa, porque eu creio que isso vai englobar os teus 10 minutos. Mas se tu conseguir separar aqui, qual seria a maior lição que você deixaria para a juventude? O que tu aprendeu com Jesus? Quando eu fiz essa pergunta, era pensando assim, ó: antes de tu estar atuando, o trajeto da tua conversão, correndo atrás, estudando para alcançar aonde tu tá. O que tu consegue? Qual é a frase que tu consegue liberar? Qual é o conselho que tu aprendeu nesse tempo, né? Olhando agora do trajeto que tu conheceu a Cristo até agora, porque uma coisa fica muito clara aqui: em nenhum momento é moleza, tempestade em todo tempo, mas Jesus anda na tempestade, ele não te livra da cova, ele está contigo na cova. Qual é a frase que tu cai? Eu acho que tu até liberou ela dizendo assim: olha, eu não saio de casa sem antes convidar o Senhor. Teria alguma outra coisa que faz parte da tua vida, porque tu aprendeu nessa trajetória? Que um sonho, para ser realizado, ele só precisa de alguém que sonhe, que ore, entregue, confie e acredite que vai dar certo. Era para trazer papel e caneta, tá? Porque uma coisa, irmão Lázaro, é a gente estar ouvindo alguém que sonha, né, irmão Vanderlei? Aí, irmão, não tem credibilidade, não rola credibilidade. Eu tô aqui para dar uma entrevista porque eu sonho ser um grande jogador. Putz, quer dizer que tu não é, tu vai ser? Agora quem está falando é alguém que já vive a carreira. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E aí a Suzy liberou, depois você vai acompanhar pelo canal do YouTube da igreja. Não seja alguém que não sonhe. Como é que é? Um sonho, para ele ter sucesso e êxito, ele precisa de alguém que sonhe, ore. Escreve para mim, por favor. Ore, entregue, confie e espere realizar. Aí eu te pergunto: tu tem algum sonho no teu coração? A segunda pergunta: tu está orando por isso? Aí eu não decorei a ordem, mas seriam perguntas a se fazer. Esperar, confiar em Deus. Esperar, irmão. Quem é que gosta de esperar? Que esperar dói, esperar maltrata, esperar. Tem situações que esperar até adoece, dependendo do estado que tu espera. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Essa aqui é a sexta pergunta, não sei se tu vai lembrar dela. Eu nem li as perguntas. Não? Olha que maravilha, maravilha, hein? Deixei para que Deus falasse aqui.
Maravilha. Eu tenho uma, um dia desse eu compartilhei com alguém aqui. Ele tá repreendido, pastor. A pastora tem uma que mês que vem ela vai falar. É punk, parada pesada. Suzy, com 9 anos, tu conheceu o Jesus dos crentes. Conhecer o Jesus dos crentes é se rebelar contra o inferno. Tá ligada? Não tem como, muito menos nós que viemos de influência assembleiana, não tem como não ter tido um confronto contra o inferno. Me perdoe, pudesse arrumar um pedacinho de papel, tô muito coriza. Eu ia falar gripado, mas por isso que é bom estar com uma médica, que a gente usa termos técnicos. Irmãos, depois a gente edita ali. Uma experiência, Suzy, sombria, que até hoje te deixa pensativa no mundo espiritual. Sabe aquele dia que tu, sei lá, uma experiência que tu falou, nossa, que foi pesado, com demônio, sabe? Tu consegue lembrar de alguma coisa assim, compartilhar com a gente? Pastor, foi a primeira experiência assim forte que eu tive da minha vida. Eu estava no 3º ano de faculdade. Meu Deus, sozinha? Sim. Longe de casa? E eu tinha uma célula lá em casa. Todo sábado nós tínhamos uma célula de mulheres. E eu dividia o apartamento com uma colega. E um parente dela veio nos visitar. Ele é homossexual. E por incrível que pareça, ele estava participando da célula. Só que essa célula, nesse dia, a palavra não era minha, mas eu sempre tive o hábito de jejuar em tudo que eu vou para a igreja. Muito legal. Inclusive a pastora cantou um louvor que Deus, eu ouvi ele hoje durante o dia todo. Que lindo. E Deus falou comigo fortemente hoje quando eu estava tomando banho, ouvindo esse louvor. Deus já tem um caminho, aberto pelas águas. Posso ouvir um amém? E Deus tem um caminho aberto pelas águas para a tua vida, amém? Tempestade pode se levantar, mas o Senhor vai te passar a andar, vai te fazer andar pelo meio da tempestade em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, hein? E a gente fez, a pastora apareceu, do espouco lá em casa. E quando ela apareceu, eu digo, vai ter reteté. Eita Jesus. Porque nós já tínhamos mais de 8 meses de célula e nunca dava para ela ir. E ele estava na célula, atento, filho de pais crentes, o pai pastor, a mãe pastora. O jovem homossexual. Sim. Olha só que história. E nós fomos fazer a oração, a pastora pediu para eu fazer a oração. E eu estava de jejum, eu tinha passado o dia de jejum. Estava no óleo. E quando eu comecei a orar, eu não sentia minhas pernas, mas eu continuei. Porque Deus é Deus e Ele confunde o inimigo. E quando eu abri os olhos, eu vi a pior imagem que eu já vi na minha vida. Eu vi no rosto desse rapaz. Meu Deus. E eu não sei se foi a fé que fez com que eu ajudasse a pastora a dominar a situação. Claro que foi Jesus, mas foi uma experiência de arrepiar os cabelos. Se não tivesse criança tão pequena, eu conseguiria descrever para que vocês tivessem dimensão daquilo que eu estou falando. Amém. Mas vocês pensam num bicho muito feio, vocês multiplicam 1 milhão de vezes. E saía fogo dos olhos dele. Eu creio. E essa foi a primeira e a experiência mais forte. Mas eu já tive umas. Essa mais foi a mais cabeluda, assim. Amém, Suzy. Suzy, eu quero aqui abrir. A 7ª pergunta seria as tuas considerações para os jovens, mas eu quero liberar aqui teus 10 minutos para te compartilhar com os jovens da igreja hoje aquela palavra que estava no teu coração. Pode ficar à vontade agora para ter teu momento com eles, tá? É contigo. Graça e paz, igreja. A paz do Senhor aos irmãos. É uma enorme satisfação do meu coração estar aqui nesse momento. Deus preparou tudo
eu consigo sentir a presença de Deus desde o momento que eu entrei, não porque eu estava jejuando e orando por este momento, mas porque eu sabia que Deus tinha trazido alguém especial para ouvir isso aqui. Eu separei uma palavra, eu ia trazer a Bíblia, mas como eu estou entre jovens, a minha Bíblia parece aquelas Bíblias da senhorinha da harpa cristã. Eu vou botar o celular, né, que fica mais jovial. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte: ouçam de coração, viu? Essa palavra aqui, eu tenho certeza que Deus tem um maná do céu para o teu coração hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Essa palavra, ela traz ao meu coração um bálsamo incrível. Todas as vezes que eu estou ansiosa, porque não pensem que é fácil ouvir problema, dor, agonia, tristeza todos os dias. Aqui eu tenho uma paciente muito especial que vê minha luta diária lá na unidade. As duas incrivelmente especiais e sabem o quanto eu me dedico pelo meu trabalho. E isso eu pago um preço muito alto, porque eu não deveria, mas tem um monte de problema que eu boto o fardo nas costas e levo lá para casa. E eu choro igual vocês. E eu fico triste, mas sempre que eu ouço essa palavra, Deus me diz que está comigo. E o dia de amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. Sabe por que eu trouxe essa palavra para vocês? Porque me assusta de verdade a quantidade dos suicídios e tentativa de suicídio entre os jovens. Mas Suzy, irmã Suzy, por que a senhora está trazendo isso hoje? Porque eu não posso deixar que o meu coração de irmã cale a minha boca e que a profissional que me faz ser a doutora Suzy não traga uma palavra de conforto para vocês, que são o meu maior público hoje. Hoje, aqui em Erunepé, nós temos pacientes jovens, ansiosos, que fazem uso de mais de 7 medicações. E isso me preocupa num grau, porque antes que eles estivessem nesse grau, nessa condição de ansiosos, eles esqueceram de confiar o dia de amanhã nas mãos daquele que é o único que sabe o que vai acontecer. Nós vivemos uma situação tão grande de ansiedade, de excesso de futuro, que a gente esquece de abraçar hoje, de tocar na mão. O pastor falou uma coisa que é muito forte: existem pessoas que são curadas em abraços, e hoje o celular nos impede de fazer esse tipo de coisa. Tem paciente que vai acompanhado da mãe, que sente tudo, dói até os cabelos às vezes. E quando a mãe me relata que já não sabe mais o que fazer, eu apresento Deus para ela. E eu tenho lá na minha sala umas caixinhas com uns salmos, que eu sempre que viajo trago, reabasteço, que sempre tem uma palavra especial. A caixinha da promessa. Eu tenho uma caixinha de promessa no meu consultório, que antes que ela chegue no coração do meu paciente, ela chega no meu. E antes de eu entregar, eu leio. E eu sempre leio em voz alta, porque a situação de ser imediatista
pelo futuro, pelo cargo que ainda vai vir, pela formação, pela casa, pelo carro, pela moto. Deixa com que os jovens esqueçam de sair para tomar um sorvete com o colega e rir de besteira. Tomar banho de chuva e pegar um resfriado no outro dia, mas nesse banho de chuva correr, cair, às vezes fazer aquele cortezinho na testa que dá uns pontinhos para dar trabalho para nós lá no hospital. Isso é história. Isso são momentos que hoje não se vê mais e que estão fazendo falta. Jovens, se hoje eu puder tocar no coração de vocês através de Deus, o que eu poderia dizer para vocês é: entreguem as preocupações nas mãos do Senhor. Ele é o único, de verdade, que pode te ajudar a realizar o sonho de ser enfermeiro, de ser médico, de ser pastor, de ser engenheiro, de ser arquiteta, de ser empresário, de ser cheio do dinheiro, andar de Camaro amarelo ou andar de caminhonete, porque os jovens, eles têm sonhos mirabolantes. Meu maior sonho, pastor, sempre foi ser médica, sempre. Mas eu sempre entreguei isso nas mãos de Deus. E eu disse para Deus que se fosse para eu ser médica, eu só queria, se fosse para mim, fazer segundo a vontade dele. Não é fácil, não é. Quando tem reunião de médico, eu sou a que mais pega carão, porque é a que mais se demora, é a que mais traz problemática, é a que mais vê que vai dar certo e tenta para dar certo, quando os outros estão no comodismo de passar um remédio para dor, ou tratar a ansiedade, ou dar o remédio para o sono. Hoje em dia, e já vou encerrar, pastor. Hoje em dia, nós vivemos tão ansiosos pelo amanhã que nós esquecemos que o que importa, o que nós estamos vivendo é hoje. Jesus nos disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade tem tirado a paz, o sono, a saúde e tem feito principalmente os jovens viverem doentes por uma coisa que eles nem sabem se ainda vai acontecer. Eu quero te dizer nessa noite que o amanhã ainda não aconteceu. Que hoje você tenha a oportunidade de chegar em casa, abraçar os teus pais e dizer: eu te amo, mamãe, eu te amo, papai. Olhar para o teu irmão e dizer: me perdoa por ter sido tão chato contigo, porque o irmãozinho da gente sempre sofre, né? E quando é o menor, principalmente, coitado, é o saco de pancada. Hoje você tem a oportunidade de sair 10 minutos do teu celular e não só fazer um café com Deus Pai, e não só usar um versículo para iniciar o dia. Tu tem a oportunidade de te ajoelhar 10 minutos e falar para Deus. Quando tu não puder falar, as tuas lágrimas vão falar por ti. Às vezes a lágrima de emoção, ela tem um poder de expressar um sentimento tão forte que se você chorar 1 minuto, você não consegue expressar em palavras tudo o que você sentiu. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o meu pastor e a minha pastora pela oportunidade, e queria de coração deixar para vocês uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Vocês, jovens, erunepeenses da IDPB, visitantes, vocês são amparados por um pai que cuida nos detalhes de vocês. Cuida do café, cuida do almoço, cuida do jantar, cuida do passeio, e ele te livra até daquilo que tu nem sonha que iria acontecer.
É muito real que hoje em dia vivemos os dias de imediatismo. E esses dias não tem deixado, pastor, a gente orar direito. A gente está tão preocupado em provar para o colega que a gente orou, ou postar para que o outro, alguém veja, ou postar as nossas emoções. Ei, vigia. Nem todo aquele que te abraça é teu amigo. Amém, Jesus. Obrigada. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Eu não faço ideia do que foi gerado no coração dos senhores. Eu espero. Olha, para a pastora falar que é forte é porque é forte. Eu espero que você consiga transferir a experiência, as informações que a Suzy teve para a tua história. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante. Eu quero orar agora encerrando. E eu queria fazer um ato muito importante. Se tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida a Cristo, eu quero convidar todos os jovens, todos os irmãos, sentado mesmo, inclina a tua cabeça. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Mas, rapidamente, perdão, olhe para mim, só um segundo. A Bíblia fala que aquele que me confessa diante dos homens... Por que quando o pastor prega, a gente fala, quem quer entregar a vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, aí a pessoa tem que vir aqui na frente? Justamente por causa desse ponto, que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Para nós acreditamos que é preciso uma confissão pública, é preciso uma declaração pública, como ato de aceitação a Cristo, amém? Mas o que eu quero fazer? Eu quero orar com todos, geral. E se tem alguém aqui que está tomando a decisão pela primeira vez, depois do culto, ou amanhã no culto, à noite, manda mensagem no meu PV, no PV da pastora. Olha, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus naquela noite. Nós vamos te orientar e nós vamos te apresentar posteriormente à igreja, ao corpo, aos irmãos, à família IDPB, tá bom? Inclina a tua cabeça aí, por favor. Vamos orar. E eu quero que você repita comigo, só se você quiser, tá? É uma oração de entrega. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão. Eu preciso de libertação. Me lava com o teu sangue, me limpa com a tua palavra. Escreve o meu nome no livro da vida. E se o Senhor vier nessa madrugada para buscar a tua igreja, me leva contigo, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a amada igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.